Pessoal, quarto e último bloco da aula de hoje. Nós fechamos o último bloco falando do artigo 273, falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Tá? Vamos agora pular para o artigo 277, que faz referência à substância destinada à falsificação e outras substâncias nocivas à saúde pública. Por que eu destaquei o 277? Porque é o seguinte, ele se caracteriza na questão de vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Tá? Aqui é o fato de eu vender, eu expor ou eu ter em depósito. Qualquer uma dessas situações, essas substâncias destinadas à falsificação de produtos alimentícios, tá, vão se caracterizar o crime 277. Tá? Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Dentro do 277 existe a possibilidade do aumento da pena, tá? E da atenuante. Quando vai se dar isso? Conforme o artigo 285 ou 267. Tá? Um exemplo do que eu estou falando aqui, e tem no material de vocês, no caso de eu manter em depósito, no meu estabelecimento, sulfito de sódio, por exemplo. Para quem não sabe, tá? Sulfito de sódio é o produto, a substância usada para mascarar a carne, tá? Em estado inicial de putrefação. A carne que está iniciando a putrefação, está ficando podre, o sulfito de sódio deixa ela com uma aparência e com um cheiro ainda bom para a venda. Só que tu está vendendo uma carne podre, semi-podre. Tá? Então, é ter em depósito produto destinado à falsificação de substâncias nocivas à saúde pública. Tá bom? O artigo 277, que traz como pena base a reclusão de 1 a 5 anos mais a multa. Tá bom? O artigo 278 traz a questão com referência a outras substâncias nocivas à saúde pública. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito, entregar para consumo qualquer substância nociva à saúde pública. Tá? Tanto para alimentação quanto para fins medicinais. Tá? Então esse crime 278, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Só que o 278 admite a forma culposa, por isso que eu queria comentar sobre ele. Tá? E isso está no parágrafo único. Tá? O que diz o parágrafo único do 278? Modalidade culposa, desculpe. Se o crime é cometido culposamente. Se eu sem querer comprei produtos e veio junto um produto tal, eu não sabia. Se eu provar que eu efetivamente não sabia, eu estarei com a possibilidade de ter caracterizada o cometimento culposo do artigo 278. Tá? Então, se for culposa, a pena é de 2 meses a 1 ano. Tá? Enquanto a forma tradicional do 278 é de 1 a 3 anos. Tá bom? O artigo 279 foi revogado pela Lei 8.137 de 90. Bom, aí vamos entrar na parte específica que é a mais popular, digamos assim, perante vocês. Que é os artigos que abordam medicamento diferente da receita médica, exercício ilegal da medicina, farmácia, etc., o charlatanismo, curandeirismo, tá? E coisas do gênero. Bom, por que eu digo que é mais comum? Porque são casos muito, muito acionados juridicamente, judicialmente, penalmente. Tá? Principalmente os crimes de charlatanismo e curandeirismo. Muito, muito. Tá bom? Bom, mas vamos então abordá-los um a um para a gente fazer o entendimento, ou trazer o entendimento. O artigo 280, ele tem a chamada referência à questão do medicamento em desacordo com a receita médica. Bom, se eu tenho a receita médica, tem que ser fornecido a mim o medicamento que a minha receita médica indica. Tá? Ou a forma similar, se assim tiver claro. Tá bom? Ok. Agora, eu não posso ter uma receita do remédio A e por conta farmácia, farmacêutico, seja quem for, me vender o remédio B que pode me trazer sérios problemas de saúde. E mesmo que não trouxesse. Tá? Então, o artigo 280 tem na sua redação a seguinte afirmativa. Fornecer substância medicinal em desacordo com a receita médica. Pura e simplesmente interpretação singular. Jamais, em tempo algum, é permitido que forneça medicamentos que esteja divergente ao que está na receita.
O que pode acontecer, salvo algo contrário, é que se tiver o medicamento tal, ou forma similar, tal. Beleza? Agora, eu não posso, que não é admitido, perante o artigo 280, que eu peça um remédio branco e me venda um preto que é para pressão se eu preciso para diabetes. Tá? Então, é o artigo 280, cuja pena base é detenção de 1 a 3 anos e multa. Tá? Veja bem, a pena boa, tem que cuidar quem trabalha em farmácia aí. Tá? Bom, pessoal, o artigo 281 foi revogado nessa sequência. O artigo 282, ele faz referência ao exercício ilegal, tá? da medicina dentária ou medicina dentária e farmacêutica. Exercício ilegal. As pessoas que exercem a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem ter habilitação para isso. E não são formados, enfim, e que estão lá dizendo que são médicos e não são. Então, exercício ilegal dessa profissão, artigo 282, cuja a redação traz a seguinte afirmação: exercer, ainda que a título gratuito, não interessa ser cobrando ou não, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Pena base, detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? É importante comentar aqui o seguinte, pessoal. Mas, professor, e exercício legal da advocacia? Nós estamos falando, respectivamente, tá? De crimes ligados à questão de saúde. Portanto, nós não estamos abordando aqui a questão das outras profissões, tá? Só para que a gente tenha presente esta afirmação, não? Sendo nós sabedores disso, bom? Bom, a questão do 283, artigo 283, aborda a questão do charlatanismo. Popular no Brasil, charlatão, o que mais tem por aí nesse ramo de questão de dizer que cura e coisa é charlatão, tá? Mas vamos lá. Pessoal, artigo 273, sua referência diz o seguinte: incluir ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Exemplo clássico: vem aqui comigo, eu tenho uma receita secreta que vai te curar do câncer, tá? Vai te curar do Alzheimer, tá? É infalível, pode deixar comigo, mas eu não posso revelar porque é uma receita da minha tataravó. Cara, charlatanismo, puro e mais descarado impossível. Pena base para esse crime do 283, detenção de 3 meses a 1 ano. Pena que a pena é baixa, deveria ser maior, tá? Detalhe, mais a multa. Pessoal, crime de curandeirismo. Artigo 284, exercer o curandeirismo. Tá? Qual é a referência ao artigo 284? Exercer o curandeirismo, incisos 1, 2 e 3. Diz o seguinte: inciso 1, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Se eu não tenho o conhecimento para prescrever qualquer situação de substância, eu não posso fazê-lo. Só pena de eu implicar no crime 274 de curandeirismo. Tá? O inciso 2, usando gesto, palavra ou qualquer outro meio. A pessoa vai lá e eu faço aqui, daqui tu sai, pronto. Tá? Também. Inciso 3, fazendo diagnóstico. A pessoa foi olhar, eu estou com dor de cabeça, tu está com câncer no cérebro. Não. Eu enxerguei a tua aura, tu está com câncer no cérebro. Tá? Pô. Então, mas isso não existe, pessoal. Gente, pasme, existe e muito. Tá? Pena base para o crime de curandeirismo, artigo 284. 6 meses a 2 anos de pena base. Tá bom? Pessoal, eu fiz essas abordagens com vocês e eu trouxe ainda uma questão para vocês sobre o crime de exercício ilegal da medicina dentária ou farmacêutica. Nessa aula eu trouxe uma questão por só, mas exclusivamente sobre esse item, tá? Eu achei interessante. Vamos lá. Pessoal, a chamada da questão é o seguinte, diz o seguinte: o crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, composto e referendado no artigo 282 do Código Penal, também é punido com multa C. Ou seja, a questão está me perguntando o seguinte: está afirmando que o crime, está afirmando que tem multa no crime. Então, ou seja, nós temos que interpretar a questão. Ela já está dizendo que o crime de exercício ilegal da medicina, dentária e farmácia, baseado no artigo 282,
é punido com multa? Está dizendo que é. Bom, se ela está dizendo que é, ela está perguntando quando. Então nós temos 5 assertivas A, B, C, D e E para dizer qual dessas configura quando é aplicada a pena de multa. Então vamos lá. No crime de exercício ilegal da medicina, nos casos da medicina dentária ou farmacêutica, é também punido com crime de multa quando? Assertiva A, é praticado reiteradamente? Não, tem nada a ver. Tá? Vai se tratar de uma reincidência, mas não tem nada a ver com a multa. Assertiva B, é praticado com um fim de lucro? Perfeito. Aonde está isso, pessoal? 282, parágrafo único, que diz o seguinte. O artigo 282 diz o seguinte: exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista, farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo os limites. Parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Então, a assertiva a ser marcada como uma correta nessa questão é a assertiva B, que o crime vai ter a pena de multa quando for praticado com fim de lucro. Tá bom? Pessoal, fechamos a aula de hoje aqui. Espero que tenham conseguido contribuir de alguma maneira. Fico à disposição dos canais de comunicação internos, no WhatsApp. Até a próxima aula.